definição de Geraldo Alckmin, claro, outras questões importantes. E para falar ainda sobre política, vamos trazer agora o Rubens Figueiredo, cientista político. Rubens, muito bom dia. Claro, o tempo vai passando, as definições começam a surgir, Rubens. Bom dia, realmente é um momento de definições nos partidos, nas candidaturas, e essa união, essa candidatura de vice-presidente do Geraldo Alckmin tem como objetivo alargar o campo de atuação do PT, chamar o centro do eleitorado para ver com mais carinho essa chapa, embora o presidente Lula tenha aí na segunda e na terça-feira feito declarações muito radicais, prometeu demitir militares, falou de forma leviana do aborto, incitou a militância aí até a casa dos parlamentares para pressioná-los, aos parlamentares e a sua família, e falou que a classe média ostenta muito e que não deveria se comportar dessa maneira. Então, com um discurso desse, muito radical, uma sinalização mais de centro, como a escolha de um candidato como o Alckmin de vice-presidente, fica completamente comprometido. Sem dúvida, o próprio silêncio de Alckmin demonstrou aí que Lula deu uma séria derrapada. Se fosse piloto de Fórmula 1, tinha batido no muro aí, com todo esse cenário que você trouxe, né, Rubens? E na chegada lá, o Márcio França, nós trouxemos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, porque, claro, há uma cobrança muito expressiva. Puxa, Lula e Alckmin, os caras quase se matavam na época da campanha, ele xingando o PT, de ladrão para cima, ou vice-versa. E aí o Márcio França disse, fez uma analogia àquela questão das diretas já. Olha, tudo está acontecendo, isso por uma questão democrática. Ele valorizou, né, a popularidade do Bolsonaro, que é um grande candidato, reconheceu isso o Márcio França, mas garantiu que a via democrática precisa prevalecer e por isso que está havendo toda essa união aí em relação para derrotá-lo, Rubens. Olha, é óbvio que as pessoas que fazem parte desse arranjo político, elas têm que arrumar argumentos para explicar algo que, na minha opinião, é inexplicável, né? Você tem uma tradição muito grande no Brasil de disputas acirradas entre o PT e o PSDB, e agora um dos principais líderes do PSDB, um dos fundadores do partido, se alinha ao PT como candidato, provavelmente se alinhará como candidato a vice-presidência da República. E a questão da democracia é utilizada, então, para tentar justificar essa união, que é muito difícil de ser entendida do ponto de vista do estilo de cada um e do ponto de vista daquilo que cada um defendeu ao longo da sua vida, né? O Alckmin é um candidato muito... um ex-governador várias vezes, um candidato muito ligado às teses tucanas, que dizem respeito a um maior espaço da iniciativa privada, a processos de desestatização. Então fica difícil você combinar porco-espinho com cobra d'água. Sem dúvida, Rubens. Agora, a participação do ex-governador, ele tem muito bom trânsito, né? Foi ex-governador de São Paulo, foi governador por 4 vezes, né? Quer dizer, então ele tem um ótimo trânsito no interior paulista. A gente sabe como prevalece aqui as questões políticas, principalmente no interior. Então ele poderá ajudar, então, o candidato que seja Haddad, seja Márcio França, palanque duplo. Como é que você avalia essa situação? Olha, eu acho que o interior do estado de São Paulo está muito alinhado ao candidato Rodrigo Garcia, porque o governo do PSDB em São Paulo, ele privilegiou, ele deu muitos recursos, tratou com muito carinho as cidades do interior, principalmente as pequenas cidades. Então, eu acredito que o Rodrigo Garcia deva crescer nessas cidades menores. Uma coisa é você ter uma memória, vamos dizer assim, do governo Alckmin, e outra coisa é você viver a realidade de investimentos na sua cidade, investimentos em sua região. Então, eu acho que o apoio do governador Alckmin como vice
governador como vice-candidato da chapa de Lula é muito menos eficiente, muito menos eficaz, terá um impacto muito menor do que a atuação do Rodrigo Garcia nesses municípios. Eu não acredito que vai haver um esforço dos prefeitos em seguir a orientação do Geraldo Alckmin, não. E o próprio Geraldo Alckmin reconheceu, né, uma das questões que o fizeram a não ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Ele lembrou que sem a máquina ele sempre perdeu. E como você disse, Rodrigo Garcia terá a máquina do governo do estado de São Paulo, até toda aquela divergência com João Dória, que ele queria que Dória saísse mesmo para ele assumir o governo e poder aí aproveitar esses meses aí à frente do Palácio dos Bandeirantes. Aquilo que fez Márcio França, que rapidamente chegou inclusive ao segundo turno e quase ganhou as eleições de João Dória. Mas falando do campo nacional, muito se fala de terceira via, toda essa fragmentação, ninguém está na casa de 2 dígitos. O que vai? Teremos terceira via, todo mundo quer a união, só que não quer abrir mão da chapa. Eduardo Leite garante que respeita as prévias, mas quer o lugar de João Dória. Nós temos aí Simone Tebet, Sérgio Moro, que vem, de fato, aí desidratando. O que a gente pode falar sobre terceira via, Rubens? Olha, Marcelo, a gente tem uma questão que eu posso chamar de aritmética, né? O Lula e o Bolsonaro somados, eles têm algo em torno de 70%. Na maioria dos levantamentos, eles têm algo em torno de 70% somado e 60% se a gente considerar a pergunta espontânea de você não declina o nome dos candidatos. Então, 70%, 10% votam branco ou nulo. Sobrariam 20% para a terceira via. O Ciro Gomes, em todos os levantamentos, ele sai com 6, 7, 8. Então, sobrariam aí 12% para ser repartidos, isso hoje, né? 12% para serem repartidos entre os candidatos da terceira via. Eu acho que, aritmeticamente, essa questão é muito problemática. E, do ponto de vista do discurso, quer dizer, o que um candidato da terceira via vai apresentar para a sociedade no contexto grande de polarização? Eu acho muito difícil você encaixar um discurso, um projeto de sociedade num contexto político-social dessa natureza. Então, é muito difícil você encontrar um caminho que empolgue a sociedade como terceira via. É claro que todo brasileiro mais ou menos racional quer fugir dos extremos, quer fugir dessa polarização, mas eu acho muito difícil você conseguir uma cunha para entrar com um discurso viável nesse momento. Rubens Figueiredo, nós temos imagens, inclusive, aí agora, né, da reunião que acontece, PSB-PT, quem diria, hein, Rubens? Gleisi Hoffmann, ao lado de Lula, ao lado de Geraldo Alckmin, ao lado, portanto, de Carlos Siqueira. Então, a política consegue fazer milagres. Nem religiões conseguem juntar pessoas que pensam tão antagonicamente, aí todo mundo perdoa todo mundo, nem religião consegue fazer isso, hein, Rubens? É verdade, a mesma coisa que no jogo, você colocar um jogo Corinthians e Palmeiras, por exemplo, a torcida torcendo para os dois. É muito difícil você conseguir isso. Mas no Brasil, a gente vê esse tipo de situação e haja explicação para justificar essa união. Rubens, falando sobre você agora, sobre terceira via ainda, mas agora a questão que envolve um pouco agora o presidente Bolsonaro. Nós tivemos há pouco aí a participação, Randolfo Rodrigues dizendo que já reuniu assinaturas por uma CPI. Bolsonaro, em todo o palanque, ele garante que no seu governo não houve corrupção, faz um embate, um contraponto direto a Lula, que sabe que é o principal adversário nessa disputa em 2022, sempre faz as comparações com o PT, cita até a questão da Petrobras para o aumento de preço nesse momento dos combustíveis no país. E agora essa questão do MEC, já caiu o ministro. Há desdobramentos aí, nada republicanos, uma CPI no ano eleitoral. O governo tem que correr rápido, evitar essa CPI, e se ela foi aberta, a gente observa o que aconteceu com a CPI da Covid, pode atrapalhar o Bolsonaro? Olha, uma CPI nunca, né, é boa para um governo. A CPI é um processo de investigação onde o protagonismo normalmente fica com as oposições. E as oposições certamente não mandarão flores, principalmente no ano eleitoral.
some-se a isso o fato de que, se você considerar os anos em que as eleições aconteceram, 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010 e assim por diante, esse ano de 2022 é o pior se a gente considerar as taxas de inflação, se você considerar o crescimento do PIB, se você considerar a taxa de juros, se você considerar o desemprego. Então, nosso contexto econômico, e vamos dizer, econômico-social, é muito desfavorável ao presidente. Por outro lado, politicamente, a gente vê que os partidos aliados ao Centrão, principalmente o PL, cresceram depois da janela partidária, e a gente vai ter, Marcelo, que assistir e analisar qual vai ser o impacto do Auxílio Brasil na intenção de voto dos eleitores brasileiros. São R$400 para 18 milhões de famílias. Isso, considerando aí uma família média de 4 pessoas, isso atingirá 72 milhões de brasileiros com o recurso que é a diferença entre você jantar ou não jantar. A gente, analisando as pesquisas, vê que o Bolsonaro já começou uma pequena recuperação. Então, nós vamos ter 5, 6 meses desse processo para ver qual será o impacto nas pesquisas de intenção de voto. Sem dúvida, a questão econômica é muito sensível num ano eleitoral, justamente para o cargo da presidência da República. A gente observa que crises que nós tivemos na Europa, nos Estados Unidos, elas derrubam mesmo os candidatos aí à reeleição. Rubens, teremos umas eleições na França e praticamente é uma polarização lá, Macron e Le Pen, extrema-direita, e ele de centro. Trazendo aqui para o Brasil, nós tivemos já na última eleição, Haddad e Bolsonaro, a maior abstenção da história. A aritmética, né? Está cabeça a cabeça lá os dois principais. E os votos dos demais candidatos? Já é possível se imaginar um destino? É muito cedo? Como é que você avalia? Olha, existem algumas pesquisas que mostram se Rubens, desculpa só interrompê-lo, estamos trazendo nesse momento as imagens, todo mundo de bracinho lá, junto, Gleisi Hoffmann, Lula, Alckmin e Carlos Siqueira. Por essa você esperava, Rubens? Não, realmente é uma cena. Tinha aquele um programa do Jô Soares que tinha um personagem que era tiro-tubo, né? Ele ficou um tempo sem desacordado, e quando ele acordava, ele falava: nossa, o que está acontecendo? Então, se a gente fosse transportado de 4, 5 anos atrás para a data de hoje, a gente se sentiria num filme de ficção, porque realmente vê lado a lado Lula e Alckmin, que representam o contrário daquilo que fizeram a vida inteira, é algo que deixa a gente próximo de um filme de Spielberg. Sem dúvida. É surrealismo, né? Salvador Dalí, né? Agora, Salvador Dalí. Exatamente. Agora, Rubens, então, o que você imagina? A gente sabe que na França, né, quer dizer, tem essa polarização, de novo, a extrema-direita, o centro. Tudo indica que Macron vai ter o apoio da esquerda, do centro lá num segundo turno, e a extrema-direita, de novo, não deve vencer. Isso é o que garantem ali. A gente sabe que o modelo é diferente, lá o voto não é obrigatório, há uma consciência política totalmente diferente. Mas você imagina novamente uma grande abstenção? Teve gente que votou no Bolsonaro para não votar no PT, não quer fazer isso de novo. Poderia haver uma reversão aí no segundo turno bastante aberto mesmo? Olha, eu costumo brincar que a eleição de 2018 foi mais uma eleição de rejeitores do que de eleitores. Quer dizer, você tem no Brasil, eu não me lembro de uma eleição onde a taxa de rejeição do primeiro e do segundo colocado somadas fosse tão alta. E você tem também um fenômeno que é a intensidade da rejeição. Os bolsonaristas não suportam o Lula, não é que eles só rejeitam, eles abominam. E o mesmo acontece com os lulistas em relação ao Bolsonaro. Então, essa intensidade de rejeição tende a criar uma polarização, uma discussão muito acirrada a respeito daqueles candidatos que cada grupo tem como preferência. Você perguntava, Marcelo, sobre o destino dos votos dos candidatos que provavelmente estão hoje na lista de intenção de voto das pesquisas, que não serão candidatos efetivamente em outubro. O que se
percebe é que quando o Moro é tirado da disputa, a maioria dos votos vão para o candidato Bolsonaro, que é o candidato mais próximo do ponto de vista de alinhamento ideológico, e o candidato também que combate o Lula. O Moro é muito conhecido por ter preso, né, por ter sido o juiz que levou Lula para a cadeia. Então é muito difícil que o eleitor do Moro se sinta estimulado a votar no Lula. E eu não acredito, nada indica, não tem nenhuma indicação, nada, nenhuma presunção de que Ciro Gomes deixará de ser candidato. Caso deixasse, provavelmente a maioria dos eleitores se alinhassem com o candidato Lula, já que Ciro Gomes é mais identificado com o perfil de esquerda. Mas eu não acredito que o Ciro deixará a disputa, não é muito o estilo dele. Sem dúvida, Rubens, o que você imagina, né? A terceira via desalinhada, como você falou, Sérgio Moro se imaginava que ele poderia tirar, inclusive, eleitores de Bolsonaro. Ele participou de uma movimentação, o seu trabalho lá na Lava Jato ajudou a alavancar todas aquelas movimentações, manifestações que tivemos e que ajudaram de fato aí Bolsonaro com o discurso. Aquele momento era um discurso que falava-se muito de corrupção, o PT foi para a lona, mas mesmo assim conseguiu chegar no segundo turno na sua maior crise mesmo, Lula preso. Nesse momento aqui nós temos uma outra situação, né? Lula está solto, vai ser candidato, está polarizando justamente agora. O que você imagina, né, nesse processo? E outro detalhe, né? Nós teremos Alexandre de Moraes na condução do Tribunal Superior Eleitoral. Ele já prometeu até prender pessoas em razão da divulgação de informações, fake news. A gente pode esperar um debate extremamente agressivo e também ações muito fortes da Justiça Eleitoral? Olha, é de se esperar que a Justiça Eleitoral faça efetivamente seu trabalho. Com comedimento, né? Nem sempre o modo mais agressivo de você agir, ou o modo mais severo, mais duro, mais rude, é o melhor. Quer dizer, a Justiça Eleitoral ela existe para cumprir a lei. Nós vivemos, as eleições modernas são eleições que fogem um pouco do controle daquilo que a lei determina, né? A lei Então, há 10, 15 anos atrás, você tinha basicamente uma campanha que era feita pelo rádio e pela TV, além do noticiário dos meios de comunicação impressos. Hoje você tem uma força monumental das redes sociais, você tem as fake news, que é muito difícil você regulamentar e controlar. Mas eu acho que o perfil do Alexandre de Moraes é de um juiz, de um magistrado que realmente age com rigor. Agora, esse rigor deve ser moderado para que a lei seja cumprida sem que se beneficie ou se prejudique qualquer um dos candidatos.